Olá, seja muito bem-vindo. Quinta-feira, dia 18 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Agora são 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade aqui junto com a gente. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.775 casos de Covid-19. Desse total, 25.935 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 6.257 pessoas. E, infelizmente, já são 805 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 14 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo 2 em UTI. E dos casos suspeitos, são 12 pessoas internadas e, até o momento, 3 estão na UTI. Somados os números, representam 19% de ocupação em leitos de UTI e 17% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 379.906 doses aplicadas, ou seja, 81% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 74% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e outras 18.133 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a atriz e contadora de história, Carol do Brasil. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Isa. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Carol, a última vez que você esteve aqui com a gente foi em 2019, mais ou menos. A gente não estava passando por esse momento de pandemia. Queria que você comentasse como que foi sobreviver de arte, principalmente no momento de confinamento da quarentena. Bom, deixando aqui bem claro, assim, eu nunca sobrevivi apenas de arte, né? Eu tenho meu ofício também, eu sou turismóloga, formada em turismo. No ano de 2002, trabalhei mais de 15 anos aí com agenciamento de viagens. E eu costumo dizer que eu fui golpeada pelos dois lados, né? Porque a arte, ela veio se transformando na minha vida a partir do ano de 2015. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer um curso de clown, de palhaço, com a Paulinha e o Guarana, que são meus mestres. Todo o meu abraço, toda a minha gratidão de ter vivido com eles. Foram 3 anos de estudo. E em 2015 eu comecei a realmente desenvolver os meus projetos artísticos, projeto solo. E quando chegou a pandemia, inclusive eu já tinha uma apresentação agendada, né? Já estava inclusive na agenda da cidade. E eu tomei o golpe pelos dois lados, porque o turismo se prejudicou muito ainda, estamos nesse processo, e as artes também. Durante a pandemia, entretanto, assim, apesar de tudo isso, a arte foi a minha principal vestimenta mesmo. Eu pude fazer lives, eu passei como fala, nos projetos, né? Nos editais que abriram. Como a Lei Aldir Blanc. Isso, eu fui contemplada pela Aldir, pelo Projeto Casa. Passei na Mostra de Artes Cênicas, foi a primeira vez que eu me inscrevi. Na verdade, eu já tinha me inscrito antes, sei lá, acho que em 2008, 2009 ou 10. Eu me inscrevi com o Tom Gomes, que também é das artes aqui em Jacareí, ator, diretor de cinema, diretor querido. Mas eu não entrei, eu ainda era muito menina, eu ainda não tinha um desenvolvimento ainda, né? E então na mostra de artes cênicas eu entrei e foi maravilhoso, assim. Então a arte, ela me veio durante o período de confinamento como uma alavanca, assim, para eu, né, realmente desenvolver aquilo que eu amo, que eu sou apaixonada, assim, pelas performances corporais, né? Pelas expressões corporais. Então, talvez ficou ainda mais claro, né, Carol? Esse seu dom pela arte, esse seu amor. Queria que você comentasse, dentro desses projetos, dentro desses editais, quais que foram os trabalhos realizados? O Projeto Casa foi o nosso primeiro, assim, né? Eu já estava fazendo as lives, mas, gente, é muito diferente, muito, assim, você entrar num palco com 6 ou 8 pessoas, assim, né? Que é o pessoal da produção.
Eu fiz a história de Dom Quixote, que é uma história muito complexa, longa. Eu quis fazer assim, quis ser bem fiel mesmo aos diálogos, à história. Só que a gente tinha 20 minutos. E eu tô acostumada a fazer performances de 40 minutos, 1 hora, né? Mas com o público. E eu chorava, assim, eu olhava, foi o Tainan e o Daniel que gravaram, e eles são muito generosos, me deixaram calma. Mas eu olhava assim pra eles, eu chorava, eu ficava, gente, o que tá acontecendo? E ainda Don Quixote, né, que é pra trazer aquela fantasia. Então, às vezes eu fazia umas brincadeiras e não tem aquele feedback, né? Não tem aquele retorno. Aquela energia mesmo, né, Carol? E aí foi um grande desafio, assim, eu fiquei, nossa, falei, meu Deus, por que isso? Por que a gente tá passando por isso? E aí, depois eu fiz o Pequeno Príncipe. Você participou com a gente. Aí, a gente pode contar? Não, pra quem não sabe, eu também trabalho com audiovisual, então às vezes eu tô junto com vocês, né, Carol? Sim. Que foi uma adaptação muito legal. Foi. Teve até rock. Teve, então. Daí eu convidei o Fênix pra fazer junto comigo. Eu comecei o meu trabalho só, Luísa, porque como eu sempre tive um outro trabalho junto, né? Sempre eu trabalhei com turismo ou em hotelaria, então era muito complicado eu conseguir participar dos encontros, dos ensaios, né? Porque grupo já é complicado marcar ensaio em 3. Imagina quando são 10, né? Então eu fui me frustrando e aí eu fui percebendo que eu podia também fazer algo, né? Só eu mesma. Então o Mário Neto e eu começamos com os Irmãos Caipiras e deu super certo. A gente teve muito apoio do Capuzzi, né, do Alberto Capuzzi, a gente fala que ele é nosso padrinho. O Chico da Fundação também é meu padrinho, né, Chico, você sabe disso. Eles me ajudam muito, assim, no meu processo de criação, minhas pesquisas. E o Capuzzi falou, gente, por que vocês não entram na área de contação de história? Embarcamos nessa, foi sensacional. Eu sou contadora de história, assim, de sangue, meu pai, meus tios, minha avó, enfim. E depois, como eu comecei a trabalhar no Ibis, era muito difícil eu conseguir conciliar. Até mesmo com que era eu, Mário Neto e a Ivani, que ajudava a gente, né, que ela era a nossa diretora. E aí eu ia me frustrando, porque eu nunca consigo dar conta e tal. Aí eu entrei pra carreira solo. Quando veio o confinamento, né, eu falei, gente, cadê o povo? Eu quero povo agora. Aí eu convidei o Fênix. E depois eu desenvolvi um outro projeto também solo, que foi A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, que é da Aldir Blanc, são 3 vídeos. Também de contação de história. Tudo contação de história. Muito legal, Ká. A gente vai voltar a conversar um pouquinho mais sobre esses projetos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os moradores do bairro Cepinho, que estão sofrendo com o surgimento de rachaduras em suas casas, provenientes do tráfego de caminhões. Além disso, um córrego localizado no bairro há muitos anos também tem causado transtorno aos moradores. A estrada Júlio de Carvalho, localizada no bairro Rio Abaixo, que faz ligação com o Cepinho, é utilizada diariamente por vários caminhões de carga, já que em sua extensão se encontram algumas empresas. O ônibus circular também transita pela via. No entanto, por conta do alto tráfego de veículos pesados, juntamente com a existência de vários buracos e desníveis na pista, rachaduras começaram a surgir nas casas ao redor. Os problemas dos caminhões acho que são um pouco pesados, né? Aí eles estão fazendo com que as casas fiquem com rachaduras, né? Como se diz, está desestruturando elas. A minha casa, como já é uma casa bem mais antiga, a tendência dela é ser maior ainda, né? Já que os mais novos estão rachando, imagina a minha, que é mais velha, né? Grandes rachaduras são vistas na maioria das casas próximas à estrada e este transtorno vem ocorrendo há anos. O vereador Paulinho dos Condutores foi procurado pelos moradores da região para reivindicar melhorias. Para agravar a situação, o bairro Cepinho, localizado na região norte de Jacareí, ainda não está regularizado. Várias empresas que passam ali dentro do bairro, está trincando as casas dos moradores ali, né, daquela região, também tem essa reivindicação. Inclusive, a gente já tem uma reunião agendada, né, com uma das empresas que faz o tráfico ali por dentro do bairro, né, porque a gente vê que não comporta, são várias trincaduras. É um bairro que não é regularizado, né, um bairro muito antigo aqui na nossa cidade.
né? E os moradores temem, né? Porque está aumentando muito, né? Naquela região ali, questão da zona industrial ali naquela área, os moradores temem, né? E não conseguir regularizar. Além dos problemas com a falta de regularização e com as rachaduras provocadas pelo tráfego, um córrego a céu aberto localizado na região também tem causado grandes problemas. É o caso da Márcia, que mora bem perto do córrego. A maior preocupação aqui mesmo é o cheiro, né? O cheiro muito forte, que quando esquenta demais vem aquele cheiro, à noite também o cheiro é bem forte e aparece bastante bicho, bastante rato, cobra, aranha. Na época de chuva aparece muito caramujo também, né? E assim, o que a gente queria muito é que a prefeitura viesse tentar dar uma solução pra gente, sabe? De repente, se eles pudessem estar mandando alguém para estar limpando, mantendo em ordem aqui, sabe? E uma das coisas assim que eu posso falar que eu me preocupo bastante por ter filhos, tudo, e é o fato quando chove também. Porque aí, como é bem entulhado aqui, bem cheio de lixo, ele transborda, sabe? Ele chega bem no limite aqui da minha casa. Aí me preocupa bastante, né? Estender roupa aqui no fundo da minha casa, eu não consigo ficar. Porque eu começo a passar mal com o cheiro, é um cheiro muito forte, entendeu? Então, e para passar aqui na ponte de casa também é bem desagradável, porque além do cheiro forte, tem o esgoto, né, que é aberto, então é lixo que fica, resto de comida, então o cheiro vai aumentando cada vez mais, entendeu? Quando está quente, é insuportável o cheiro. O vereador ressalta que o poder público está acompanhando a situação e espera resolver os pedidos de melhoria dos moradores. Isso nosso, um compromisso do prefeito Isaías, inclusive, né, já está na LDO, né, para fazer ali todinha a reivindicação que ele já fez para a gente, né, em relação à regularização, e a gente está trabalhando nesse aspecto. A gente também espera atualizações sobre essa situação para trazer aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. A gente volta a conversar com a Carol do Brasil, que é contadora de histórias e atriz. Carol, queria que você comentasse um pouquinho, né? Você falou sobre essas questões de lives, sobre essa adaptação dentro da pandemia. Você também já comentou um pouquinho, queria que você se aprofundasse mais. Quais são os principais desafios de adaptar todo esse trabalho que envolve uma energia com o público para o formato online? Perfeito, Isa. Você, como eu já disse, né, você participou da gente registrando meus projetos e você lembra da energia que foi trabalhar com as crianças e eu sempre gostei de colocá-las ao meu redor, assim, né? Uma vez eu cheguei a apresentar na Sala Mário Lago, no palco. Você também registrou, é verdade. Agora que eu tô lembrando, a Isa é a nossa parceira amada. E mesmo assim eu chamei as crianças ao palco, né? Eu gosto dessa troca. Eu acho que a contação de história é esse contato bem íntimo. E quando veio esse lance do confinamento, o Fênix, meu marido, Felipe Fênix, me incentivou a gravar as lives. E eu assim, não, meu Deus, eu não sei publicar um stories. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu amo computador, eu gosto mesmo dos aplicativos de computador e tal. Não sei nem falar os nomes, tá vendo? Mas eu gosto, tenho mais facilidade. Com o celular, eu tenho muita dificuldade. Então, assim, já começa também que eu sou leonina. Então, eu tenho aquela autocrítica muito aguçada. Eu não tô nem olhando. Enfim. Quando chegou esse método online, já começa que a grande dificuldade é realmente em editar essas imagens, gravar, luz, tem que ter um espaço legal que tenha, né, enfim, uma estrutura bacana, o áudio, isso... Que é fundamental, né? É, fundamental. E é um desafio. Então, assim, a gente fez vários testes, a gente contou com a ajuda de vários amigos que emprestaram desde microfones até luz, até, enfim. E, além de toda essa dificuldade técnica, ainda tem a dificuldade de não ter esse feedback. As lives eu achava bacana, porque as minhas filhas ficavam, né, atrás das câmeras e falando e comentando o que as pessoas iam falando. Então, por incrível que pareça, a live, a impressão que dá é que tem gente, porque... E tem, né? Na verdade, assim, tem, sempre tem ali, mas... É diferente. É diferente. Agora, quando você senta, o diretor ali... eu também gravei Aldir Blanc com a Andressa De Carla, que é, nossa, uma amiga amada, assim, muito inspiradora. Então, eles iam me passando ali o feedback e aquilo não vai deixando a gente tranquilo. Porque a participação do público me tranquiliza. Eu me sinto um conjunto ali.
Quando você tem só a produção, nossa, eu ia ficando nervosa. Então, quando eu me vejo assim, né? Porque daí entra já a autocrítica, eu falo, meu Deus, não tá nada bom. Mas daí vem as críticas, né? Tanto as críticas que constroem, né? Que eu não chamo de críticas negativas, as críticas que constroem. Quanto às positivas, teve um retorno bacana, então acho que foi bom. Mas eu quero fazer logo presencial, gente, cansei. Carol, inclusive você está já fazendo Sim. presencial, né? Você tem alguns projetos atuais que agora com a vacinação, a gente está, como a gente comentou, mais de 80% da população aqui de Jacareí já tomou a primeira e segunda dose e agora você está realizando algumas atividades presenciais. Queria que você comentasse quais são esses seus projetos atuais. Legal. Eu tive a oportunidade também de apresentar em escola, já em tempos de pandemia, com máscara, com aquela Face Shield. Eu não sei falar o nome, não sei não. As crianças também com máscara, a gente manteve distanciamento, não pode fazer aquelas coisas, né, de... Sempre eu deixei as crianças entrarem, pegarem os personagens dos bonecos que eu trabalho, mas agora nesses novos formatos, essas apresentações presenciais, a gente tem que propor outro tipo de integração, que eu uso muito a música, a dança, né, o eu começo, eles terminam. E eu estou também ministrando a oficina de técnicas de contação de histórias para maiores de 18 anos, né? Agora as inscrições eu acho que estão encerradas, eu não sei. Até a semana passada a gente ainda recebeu novas inscrições. Mas se alguém se interessar, a gente ainda tem aí algumas aulas à frente. Pode entrar no site da Fundação Cultural, lá vai ter o link das oficinas, clica lá e talvez consiga. E nessas oficinas, elas são presenciais na Sala Mário Lago. Pode falar a data, tudo? Pode falar. Todas as quintas-feiras, às 2 horas. E eu faço exercícios com as alunas, os alunos, de desenvoltura, trabalhar a oralidade, a autoconfiança, as próprias habilidades, o próprio talento. Muita gente tem mania de ficar olhando o outro, querer imitar. Aí por isso que vai ficando essa coisa mecânica. Existe toda uma personalidade, né? Isso, exatamente. E como que tem sido, Carol, essa parceria com a Fundação Cultural? Porque, né, a gente comentou durante essa pandemia os desafios de ser artista durante essa pandemia. Já na verdade, um desafio ser artista sem a pandemia. Agora, com a pandemia, parece que ficou muito mais latente. Como tem sido essa parceria com o poder público? Qual que é a importância que você acredita sobre isso? Bom, Isa, a gente tem que lembrar que a gente mora num país onde cultura entendeu? Não é valorizada de forma alguma. As pessoas querem o entretenimento que vem da arte, mas elas não querem beneficiar, né? Porque a gente come, gente. O artista come, o artista se veste, o artista precisa cuidar do cabelo, ó, tá vendo? Ó? A artista aqui tá com o cabelo tudo vencido, ó lá, ó. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, muitos artistas acabam se envolvendo em outras atividades para poder ter esse retorno financeiro. A Fundação Cultural aqui de Jacareí, ela é muito importante na questão de formação desse contexto. Eles são excelentes. A gente teve aí mais de 500 vagas para oficina, só que o que falta é o público se interessar. Eu encontro muitas pessoas na rua, mas nossa, eu não fiquei sabendo. Mas espera, onde será que as pessoas esperam receber essa propaganda, entendeu? Gente, é muito caro fazer uma propaganda em televisão, em rádio, entendeu? E outra, você tem que se informar, né? Fica no celular o dia inteiro e não vai atrás de uma informação. Gente, tem o Google, 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 entendeu? Clica lá. Oi, Google, o que tem em Jacareí para fazer? Sei lá, entendeu? Hoje é tão vasto, né? Na minha época, a gente tinha que... Gente, ia a uma biblioteca, eram umas Barças desse tamanho. Era tão difícil, né? Hoje é tão fácil. Quem fala, não fiquei sabendo, me desculpa, a responsabilidade é sua também. E é um ganho, né, Carol? Tanto para quem vai fazer oficina, quanto para o artista. Sim. E também, claro, é o dever do poder público estar realizando isso, né? A Fundação Cultural, Isa, foi assim, foi muito parceira nossa no ano de 2020, muito mesmo. Eles estavam, sempre tinha plantão de dúvidas para como escrever os projetos para se inscrever nos editais. Foi, assim, uma oportunidade muito grande. Aumentou muito a quantidade de pessoas. Eu conheci artistas que eu nunca tinha visto, né? As artes urbanas foram a coisa assim mais linda, as apresentações de poetas.
Gente, muito bom. Mas tudo tem o seu ponto também, né? Eu acho assim, precisa ainda mais de uma integração da Fundação com a gente, nos vendo como seres humanos, além de artistas, além de tudo. Isso, quem é artista aqui em Jacareí sabe muito bem do que eu estou falando, sem eu precisar falar uma palavra a mais, sabe? Nós somos seres humanos, nós necessitamos, é o nosso ofício. Eu tenho um outro ofício, mas tem gente aqui que vive disso, que trabalha disso. E não é ser vagabundo. Vagabundo é outra história, entendeu? A gente quer desenvolver um trabalho onde traz entretenimento, formação, tanto cultural quanto social também. E para isso precisa de apoio, né? Precisa de apoio. Cá, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre isso, mudando um pouquinho de assunto. A 34ª sessão ordinária do ano, que aconteceu ontem, teve 3 projetos aprovados, entre eles a proposta do prefeito Isaías Santana, que cria o programa Qualifica Jacareí. De acordo com o projeto original, a ideia é proporcionar uma forma de reintegração no mercado de trabalho por meio de qualificação profissional aos trabalhadores que estejam em situação de desemprego e vulnerabilidade. Para isso, o programa prevê a oferta de até 50 vagas em atividades de capacitação por meio de cursos de zeladoria urbana e manutenção predial oferecidos gratuitamente por escolas e instituições de ensino públicas, entidades conveniadas ou parcerias com a iniciativa privada. Os outros 2 projetos que entraram em pauta foram aprovados por unanimidade dos parlamentares e todos os detalhes você confere no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br. E falando agora sobre oportunidade, a FATEC está com inscrições abertas e quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo lá no plenário com a gente. Bom dia, João. Quais são as informações? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso jornal matinal. E eu gostaria de falar sobre as vagas, né, disponíveis para a FATEC, como você tinha comentado. São vagas disponíveis para 3 cursos superiores de nível tecnológico. Os cursos são em meio ambiente, recursos hídricos e geoprocessamento. São 40 vagas e as vagas terão início para o próximo semestre, né, o primeiro semestre de 2022. Os interessados terão que se inscrever pelo site vestibularfatec.com.br ou pelo telefone 3953-7926. Cabe ressaltar que os cursos terão 3 anos de duração e são inteiramente gratuitos. Volto com você, Isabela. Muito obrigada, João, pelas informações. E mudando um pouquinho de assunto, a raiva é uma doença viral transmitida por meio da saliva do animal infectado. A maior prevenção desse vírus é a vacina antirrábica. Animais que já fazem parte da família. Ter um bichinho de estimação, como um cachorro ou um gato, requer cuidado e acompanhamento. A raiva, por exemplo, é uma doença viral que afeta diretamente a saúde dos bichinhos e até mesmo a do ser humano. Geralmente, o animal, quando ele contrai, ele se contamina com o vírus da raiva, ele tem uma alteração comportamental, principalmente voltado às questões neurológicas e transtornos de movimentação. Então, o animal pode ficar cambaleante, ter um pouco de alterações com dificuldade para poder se manter em estação, ou seja, ficar de pé, né? Então, tem uma salivação intensa, pode ficar agressivo. A transmissão da doença acontece por meio da saliva do animal infectado. No ser humano, o vírus pode atingir o sistema nervoso, ocasionando fraqueza, dores de cabeça e, nos casos mais graves, alucinações e paralisia, podendo levar à morte. Atualmente, a doença já é controlada pelo Estado, mas a prevenção precisa ser contínua e a vacina antirrábica tem um papel fundamental. A vacina é a melhor metodologia de prevenção contra o vírus da raiva, né? Então, mantendo ela em dia, justamente, se porventura for atacado por algum outro animal ou com menor frequência, mas o morcego também pode pegar o animal, né? E principalmente animais que estão em zonas mais afastadas, tipo sítio, fazenda, né? Então existe essa possibilidade. Então, o animal vacinado, ele fica protegido. Então, essa é a importância. E todo ano? Todo ano.
Aqui em Jacareí, é possível aplicar a vacina contra a raiva gratuitamente. A supervisora de Unidade de Vigilância de Zoonoses, ela que cuida das doenças que são transmitidas de animais para humanos, explica sobre o acesso. Não tem critério por classe social nem nada disso. É necessário que o animal tenha mais de 3 meses, tá? Porque antes dos 3 meses ele não recebe imunidade. Então, a partir dos 3 meses, a gente faz a aplicação da vacina na vigilância mediante agendamento ou nos eventos da prefeitura. Seja amantes de gatos ou de cachorros, é necessário vacinar o pet para a proteção do bem-estar do próprio animal e de quem tem contato com ele. Na hora da vacina antirrábica, é importante apresentar a carteirinha de vacinação e seguir mais algumas orientações. A gente pede para as pessoas e recomenda que os animais venham com coleira, com a guia, que a pessoa possa segurar o animal na guia. E no caso de gatos, a gente pede para trazer na caixinha de transporte. Quem não tiver caixinha de transporte pode ser uma caixinha de papelão comum ou até mesmo embrulhado na toalha. Mas os felinos é importante que eles venham bem contidos para não causar acidentes. O agendamento para a vacina antirrábica acontece durante todo o ano, nas segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. A aplicação ocorre toda quarta-feira na Vigilância de Saúde, que fica localizada no endereço Avenida Japão, 333, Jardim Marister. Para agendamento e mais informações, ligue 3951-0146. Essa vacina antirrábica gratuitamente, é só ficar atento aos contatos da Prefeitura e também nos eventos realizados aqui na cidade. E a gente volta a conversar com a Carol do Brasil, que é contadora de histórias e atriz. Carol, queria que você comentasse agora qual que é a importância, né? Como que é realizado o ensinamento de contação de histórias? Você comentou um pouquinho sobre a oficina, mas no geral, como que é transmitir esse dom mesmo, né, da oralidade? E falando um pouquinho sobre essa questão histórica, né? A gente tem muitos conhecimentos que foi transmitido por meio dessa contação de histórica. Como que é transmitir esse conhecimento? Pois bem, eu procuro trabalhar com os alunos a desenvoltura, a desinibição, né? O que mais trava uma pessoa para executar uma performance artística é a vergonha. E por que a vergonha? A pessoa se julga incapaz. Ela se compara a algo, quer fazer daquele jeito e aí bloqueia, porque dá vergonha. Eu também desenvolvo com eles as suas próprias habilidades. Então, no início, né, da nossa oficina, eu fui investigando com eles, fazendo aquela apresentação pessoal. E eu perguntei qual era o medo de cada um, que a partir do medo a gente já consegue mais ou menos analisar a personalidade de cada pessoa. Então, a gente já vê as fraquezas, né? Ali onde tem as fraquezas. Então, eu desenvolvo exercícios que promovem integração em grupo ou mesmo a parte individual. Recordações afetivas, assim, sabe? A memória afetiva de cada um. A autonomia criativa. Então, assim, seja livre para criar, sabe? E a partir da sua habilidade pessoal, a partir do seu próprio talento. Então, assim, eu não tenho habilidade manual, eu não consigo fazer nenhum tipo de artes plásticas. Eu acho que eu não sei fazer minhoca com massinha, eu não sei. Então, não adianta eu querer fazer uma performance artística fazendo talvez um bordado. Eu teria que estudar isso. Aliás, tem oficina de bordado também. Ou fazendo um bolo, ou não sei, criando objetos de massinha. Eu vou ficar travada naquilo. Então, isso que eu passo para os alunos. Procure em você aquilo que você mais gosta. Por exemplo, eu adoro história de terror. Adoro as histórias de Malas-Sombras, os causos caipiras. Então, se eu entro para alguma coisa voltada para comicidade, eu já travo. Apesar de eu gostar de fazer bagunça, de ser, né? Mas na hora da minha performance artística, a piada ela tem um tempo e eu tô no outro tempo. Então, daí eu procuro não entrar muito com a comicidade, a não ser que eu estude bastante, que eu tenha um acompanhamento, uma direção para aquilo, aí a gente tenta. E hoje a gente vai fazer uma aula bem diferente, a gente vai brincar mesmo, que eu acredito muito na potência do brincar. Né? A gente para de brincar uma determinada época na vida e a gente vai ficando rígido, né? A gente vai desenvolvendo uma rigidez.
E aí, quando tem alguém no trabalho que é mais brincalhão ou na nossa família, isso é doido. Doido? Por que doido? Né? É uma criança interna ali que está querendo mostrar para um adulto que vale a pena ver a vida de uma outra forma, né? Com olhos mais generosos, ajudar um próximo, né? Porque as crianças são assim, independente de qualquer coisa, ela estende a mão para brincar. E aí, se tem algum conflito, dá licença, a bola é minha. Até isso é interessante, sabe? Então, hoje eu vou desenvolver o brincar, deixar assim. Eu tenho uma aluna que ela já fazia resenhas de livros, museus, poesia, e a gente vai vendo assim a evolução dela, sabe? A tranquilidade. Ela é uma linda, assim. Os alunos estão muito bons, uma experiência muito boa. Não só estou passando a minha experiência, mas eu estou aprendendo muito. Isso que é o mais legal do presencial, né, Carol? Essa troca mesmo, tanto dos alunos quanto para quem está dando a oficina. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os seus projetos, Carol. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre vacinação e vai conhecer mais sobre a exposição Onyx. A gente volta já! Pergunta-se se é possível clonar a digital através da imagem de uma selfie para fazer uso nos leitores biométricos. Não, isso não é possível, por dois motivos básicos. Primeiro, que a selfie ela não tem a nitidez necessária para fazer a leitura da impressão digital. E mesmo que isso fosse possível, que fosse possível através dessa imagem fazer a reprodução da digital de uma pessoa. Os leitores de impressão digital hoje em dia, eles têm, além da imagem da impressão digital, eles têm uma leitura de tecido vivo. Ou seja, a partir do momento que você introduz nele uma digital artificial feita de silicone ou de plástico, essa imagem não será feita a leitura dela, porque eles têm a capacidade de discernir um material sintético da pele humana. Portanto, continue fazendo suas selfies, dando paz e amor e o positivo, sem a menor preocupação. Se você tá sentindo dor no corpo, febre, enjoo, dor nos olhos, se você tem manchas no corpo inteiro, então você está com sintomas da zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya, da zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya, da zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya, da zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Procure um médico para saber. Procure uma unidade de saúde. Não se automedique. Não se automedique. Atenção, sintoma da zika é perigoso. Tu vai pra cama mais cedo e não vai achar isso gostoso. Cuide bem da mamãe, do papai e do idoso. Faça sua parte pra tudo ficar maravilhoso. O vírus pode te deixar doente, mas você sabe qual é a solução. Cuide bem da sua casa, sua família, sua geração. Sente o dor, febre, mancha no corpo, um negócio estranho. Procure um médico, procure logo e a alistar a ganha. Da zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Da zika-dengue, da dengue, zika, da chikungunya. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que enviou indicações ao prefeito Isaías Santana sobre o estudo de viabilidade à implantação de redutores de velocidade na rua Santa Isabel, no Jardim Didinha.
A gente também agora fala do Valmir do Parque Meia Lua do DEM, que enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a falta de rede de água potável em casas da estrada do Campo Grande, na região sul. Por fim, a gente tem o Paulinho do Esporte, do PSD, que enviou o documento ao deputado estadual Alex Madureira pedindo ajuda à reposição e disponibilização de medicamentos de alto custo na saúde pública de Jacareí. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você confere no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br. E hoje a gente está recebendo a Carol do Brasil, que é contadora de histórias e também atriz. Carol, voltando aqui conversar um pouquinho com você, a gente tem um dado de uma pesquisa de 2020 do Retratos da Leitura no Brasil, que indicou que entre 2015 e 2019 a gente teve uma queda de 4,6 milhões de leitores aqui no país. Queria que você comentasse como que a contação de história entra nesse estímulo pela leitura. Certo, Isa. Com toda essa modernização, né, celular, isso daí influenciou um pouco, né? Se você vê a data, 2015 para cá. Eu costumo muito dizer isso às crianças, às minhas crianças, né, as minhas filhas, que além de atriz, contadora de histórias, turismóloga, eu também sou mãe. Que o celular, ele é muito importante. Sim, a gente não pode deixar de tirar essa importância, né? A gente hoje tem um aparelho de pesquisa que te leva muito longe, mas a gente tem que destinar esse tempo à leitura. A leitura, ela vem ajudar no processo de desenvolvimento cerebral. A imaginação, o brincar, né? Porque quando você brinca, você está ali imaginando uma situação. Quando você entra no universo da leitura, seja até para ler um livro de conhecimento científico ali, é a sua imaginação que está trabalhando. Essa imaginação ativa um ponto do cérebro, não sou cientista não, mas é real, que estimula o desenvolvimento cerebral, estimula a produção de mais neurônios. O que está acontecendo com a população está se fechando cada vez mais. Isso é muito sério, é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, a tragédia que está acontecendo. A contação de história vem para agregar na forma que você lê um texto. Eu comecei a perceber que, principalmente os adolescentes, eles leem... E aí, Lívia, minha filha, mas ler assim não vai te estimular a ler um outro livro ou ler aqueles livros que são maiores. E aí eu fui lendo com eles. Então, além da contação de história, nós temos também a leitura guiada, desde a infância, para entender a pontuação, dar ênfase, imaginar. Aí eu ficava, Lívia, como será que é a voz dessa personagem? Como será que é esse ambiente? Hoje a gente tem tudo pronto no celular, no livro, no filme. Então, a capacidade criativa das pessoas estão diminuindo, tanto que a gente vê tantos aplicativos de pessoas fazendo tudo igual. A contação de história vem para ampliar esse universo, para mostrar que há muito mais vida além de um aparelho que dá a impressão que tem tanta coisa ali e não agrega em nada. Carol, você falou que você faz essa prática com as suas filhas e é justamente isso, né? Queria que você desse dicas para os pais ou responsáveis de crianças, adolescentes também que estão em casa, como incluir essa prática da contação de história, né? A gente tem o clássico contar a história antes de dormir, mas talvez isso esteja se perdendo um pouquinho, né? Sim. Agora, como você comentou com essa questão da tecnologia. Qual que é a principal dica para os pais que estão em casa e responsável conseguir fazer a contação de história com os filhos? A organização. Hoje o que a gente mais luta contra é o tempo, a falta de tempo. Então, o trabalho nos consome muito. Eu voltei a trabalhar agora em março, então eu percebo também, eu estou lendo bem menos e até mesmo a minha capacidade criativa cai. Então, é a organização do tempo. Destinar a hora da leitura. Em vez de ligar uma televisão, em vez de ligar um celular, em vez de acessar uma rede social, é o momento de todos sentarem e lerem. A hora da história à noite, ela também tem que estar dentro de um tempo, né? Que pode ser com uma leitura ou só a contação mesmo em si. Lembrando que contação de história, gente, não é só daquele livro que você leu, ou eu preciso ler um livro para passar aquela história. Não, na sua família tem histórias, na sua comunidade tem grandes histórias, as suas histórias de infância você pode contar para os seus filhos. A história, ela é muito vaga, até porque você vai despertar no seu filho esse interesse de passar adiante também aquilo que ele viveu,
né? E a contação de história à noite, ela também tem que ser no horário programado. Tanto que para minhas filhas eu falava, quem não dormir até as 10, perde a história. Então é uma coisa importante porque também já vem o lance da rotina. A rotina parece ser uma coisa chata, né? Mas ela é essencial para o bom desenvolvimento, para toda a organização da família. E, enfim. Com certeza, muito legal, ótimas dicas, Carol. A gente já volta a conversar sobre os seus projetos. Mudando um pouquinho de assunto, no próximo dia 20, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar o Dia D de prevenção ao câncer de próstata e de valorização da saúde do homem. Informações sobre prevenção do câncer e outras doenças e sobre a importância de cuidados com o uso abusivo de álcool e outras drogas também serão destaques no dia. Todos os homens acima de 18 anos podem se dirigir até uma das 18 unidades de saúde aqui da cidade. Os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br. Falando agora sobre vacina, a imunização contra a Covid-19 continua aqui na cidade e quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Larissa. Tem alteração na campanha? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Teve alteração na campanha de imunização contra a Covid-19 aqui no município. Você acompanha agora aí na sua tela uma arte com as datas de quem pode receber a vacina contra a Covid-19 hoje. Hoje tem aplicação de primeira dose para todos os maiores de 12 anos que, por algum motivo, tenham perdido a data da imunização para a primeira dose. Tem aplicação de segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira lá no dia 28 de outubro. Lembrando que a Coronavac é aplicada exclusivamente na UBS Central. Também tem aplicação de AstraZeneca para aqueles que receberam a primeira dose no dia 23 de setembro e aplicação de Pfizer para os maiores de 12 anos que tenham recebido a primeira dose no dia 28 de outubro ou em data anterior. Como teve alteração na aplicação da dose reforço, a partir de agora, todos os maiores de 18 anos podem receber a dose reforço, desde que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 5 meses, o que dá o equivalente ao dia 18 de junho. Então, qualquer um pode procurar o posto de vacinação para receber a segunda dose. O atendimento vai até às 17 horas nas unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde. E, claro, como sempre, a UBS Central tem um horário estendido. Lá a aplicação acontece até às 19 horas. Lembrando que a documentação para receber a primeira dose é documento de identificação com foto, além do comprovante de endereço e CPF. As pessoas que forem tomar a segunda dose devem levar um documento de identificação com foto e, claro, o indispensável cartão de vacinação. Isso também vale para as pessoas que forem tomar a dose reforço da vacina. Então, a alteração aí na dose reforço, quem for maior de 18 anos já recebeu a sua segunda dose há pelo menos 5 meses, pode voltar ao posto de vacinação. Todas as informações e os endereços dos postos de vacinação você confere em jacareí.sp.gov.br ou também pelo telefone 156. Isabela, volto com você no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E ontem começaram os pagamentos da primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do documento de inscrição social. Hoje, quem recebe são os beneficiários com NIS terminados no número 2. Com valor médio de R$ 217,18 neste mês, o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Auxílio Brasil, que está disponível para Android e iOS. E notícias sobre arte. Aqui em Jacareí está aberta a exposição Onyx, que homenageia personalidades e griots aqui do Vale do Paraíba. Os guardiões das palavras que passam o conhecimento por meio da oralidade. Esse é o significado dos griots. Aqui em Jacareí, esses personagens que transformam vidas por meio de histórias, cantos, literatura e ancestralidade foram homenageados na exposição Onyx Personalidades e Griots do Vale do Paraíba.
Seu Roberto é um bandista e pai de santo há muitos anos. Desde criança, ele já atuava dentro da religião, orientando espiritualmente pessoas da cidade. Em 2015, foi declarado como mestre da cultura viva pela dedicação à causa religiosa de Jacareí. Hoje, ele é um dos homenageados na exposição. Várias vezes dentro da cidade eu sofria o preconceito, né, por ser negro, e de repente eu fui homenageado, né, representando vários negros, representando a raça negra e meus antepassados. Puxa, é difícil até ter palavras para dizer, né, desse acontecimento que está acontecendo na minha vida. O projeto foi realizado por meio do PROAC Municípios e já está em sua 3ª edição. As fotografias tiveram sua estreia em 2020 em formato online, por meio de um vídeo 360. Agora, com a chegada da vacinação contra a Covid-19, essas histórias podem ser visitadas presencialmente. Dessa vez foram mais de 8 homenageados: capoeirista, cientista, escritora e jongueiras. Betinho Zulu, conhecido em Jacareí pela famosa Batalha dos Trilhos, também está nessa lista de personalidades. E eu, nesse meio, né, que contempla aí uma parcela, né, de uma juventude muito carente, principalmente da periferia, né, e que escolheu a cultura de periferia, que é a cultura urbana e a cultura hip-hop, demonstra o quanto, para você ter uma ideia, a gente tem uma força de diversidade cultural, social e política nessa exposição, né? Por trás de toda essa emoção está a professora Luciana Marinho, que é a proponente do projeto. É mais do que homenagear, e sim proporcionar também a visibilidade às personalidades, pessoas negras do Vale do Paraíba, que atuam de alguma forma na diminuição ou também da diminuição do racismo e também, em alguma forma, atua em prol da igualdade racial. É possível conferir a exposição Onyx Personalidades e Griots do Vale do Paraíba de perto e gratuitamente. As fotografias ficarão expostas no shopping da cidade até o dia 30 de novembro. Tá muito bonito, tá imperdível. Eu também quero parabenizar a Luciana Marinho, que foi proponente do projeto, como comentada aí na matéria, e está sempre trazendo e celebrando a cultura negra da região e daqui da cidade. Carol, a nossa conversa tá terminando. Queria que você comentasse um pouquinho sobre as expectativas dessa oficina da Fundação Cultural. Legal. Como o tempo é curto, né? A gente teve um tempo menor, geralmente as oficinas são aí de 6 meses, ela foi de 3. Então eu estou desenvolvendo junto com os alunos para ver assim, se eles querem apresentar ou não, ou de repente fazer algo gravado, um material que fique disponível aí para vocês poderem curtir, né? Acompanhar. Para o ano que vem ainda eu não sei ainda o que eu estou pensando. Na verdade deu uma mudança aí o trabalho que eu desenvolvo hoje. Aliás, um beijo a todos os meus colegas de trabalho lá do Boulevard Jacareí. Um abraço para o meu chefe Dinho e para a Jéssica. Amo vocês. E mudou muito minha cabeça, sabe, Isa? Eu estou trabalhando com um lance totalmente diferente do que eu desenvolvi. Então eu estou pensando em voltar a estudar, eu sou formada, mas né, desenvolver aí, enfim, o que é do futuro a gente não conta, né? A gente deixa acontecer. Mas foi um desafio muito grande, assim, essa oficina e despertou, né? Foi uma sementinha que plantou. Então ano que vem vão ter novidades aí, mas ainda nada, né, o solo ainda está sendo arado, né? Também é um novo período de readaptação, né, Carol? Porque a gente saiu do presencial, foi para online, agora está voltando para o presencial aos poucos. Um novo período de readaptação. Exato. Queria que você deixasse agora os seus contatos, redes sociais, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Beleza. Nas redes sociais eu sou Carol do Brasil, meu nome é Ana Carolina, mas nas redes sociais eu sou Carol do Brasil. Então tem Instagram, Facebook. E também tem o canal Nessa Mala Tem História. Normal, tudo junto. Nessa Mala Tem História, no singular, tá? Aí tem Instagram e acho que é YouTube. YouTube tem também alguns vídeos lá. E tem também na Fundação Cultural de Jacareí, coloca no Google Carol do Brasil, Histórias Carol do Brasil, Fundação Cultural. Daí ele aparece lá, né, nas buscas os vídeos que eu fiz no ano passado e no começo desse ano, que estão lá no canal da Fundação Cultural de Jacareí no YouTube.
Muito legal, Carol, um prazer ter você aqui com a gente está sempre de portas abertas para receber você. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no YouTube e Facebook TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais!